Seja muito bem-vindo ao meu canal Conhecer as Escrituras. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Presbítero Rafa Alves, que o Senhor abençoe poderosamente a vida de vocês. Nós estamos na nossa 16ª aula para a glória de Deus, do nosso terceiro capítulo. Nós estamos findando o nosso terceiro capítulo e nós vamos entrar na próxima aula no nosso quarto capítulo, que é um capítulo muito legal, muito importante, que nós vamos aprender quais são as características do milênio. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre o pós-milenismo, tá? O que o pós-milenismo ensina sobre o milênio, amém? Então, acompanhe comigo no slide. O pós-milenismo é a posição, o sistema de escatologia que ensina que na era atual é o milênio, não necessariamente os 1000 anos. Os pós-milenistas acreditam que o reino se estenderá gradualmente através da pregação do evangelho, da conversão final da maioria das pessoas, que não necessariamente de todas, e do aumento da justiça, da prosperidade e do progresso em todos os âmbitos da vida, à medida que a maioria crescente de crentes se esforça para ganhar o mundo para Cristo. Então, o pós-milenismo ensina que quando Cristo ele vai na cruz, morreu na cruz, se entrega na cruz, ali se inicia o tempo do milênio. É um pouco parecido com o amilenismo. Só que o pós-milenismo, nós entendemos que primeiro acontece o milênio e logo após Jesus volta e cumprindo-se o Apocalipse 19, tá? Eles acreditam que a palavra se estenderá, haverá muitas conversões, haverá um tempo muito próspero na terra, assim como tem os versículos bíblicos que nós falamos aqui em nossas aulas. Acompanhe comigo, ó. Depois do cristianismo ter dominado o mundo por muito tempo, Cristo voltará, como o amilenismo. Mesma coisa, haverá uma ressurreição geral e a destruição dessa criação atual, a eternidade do estado eterno. Então, o amilenismo ensina que haverá um milênio simbólico, falamos na aula anterior, milênio simbólico, e Cristo voltará. O pós-milenismo ensina a mesma coisa, que haverá um tempo e logo em seguida, quando acabar o milênio, como o pós-milenismo ensina, Cristo voltará. É muito simples, nós entendemos aqui. O pré acredita que o milênio vai se iniciar com a volta de Cristo. O amilenismo ensina que é simbólico, não é real, não é literal. É simbólico e já estamos vivendo nesse tempo. O pós ensina que haverá esse tempo que nós já estamos também passando por ele, onde haverá uma conversão em massa, haverá um tempo de paz e de prosperidade muito forte na terra, e em seguida Cristo volta. Simples, aí entrará o estado eterno. Então essas duas linhas que eu acabei de explicar sobre o amilenista, o pós-milenista, ensina essa questão. Deu para entender? Vamos lá. O pós-milenismo só se desenvolveu em um sistema distinto de escatologia depois da reforma. Antes disso, consistia de vários elementos que depois foram incluídos na mistura teológica do pós-milenismo moderno. Mas é correto dizer que o pós-milenismo foi a última grande posição teológica a ser crida sobre o reino milenar. O pós-milenista acredita numa vertente que não é tão acreditado assim nos dias de hoje, tá? Vou só deixar aqui bem claro que eu sou eu acredito no pré-milenismo, tá bom? Só que o pós não é uma vertente que é muito acreditado, tá? Existe sim algum grupo, alguma linha teológica que acredita sim no pós-milenismo. Na América, o pós-milenismo foi a principal concepção acerca do milênio durante grande parte do século XIX, mas foi praticamente extinto até a década de 1960. Então, há muitos anos, esse ponto de vista do pós-milenismo foi descartado há muitos anos atrás. Dos últimos 25 anos, testemunhamos o ressurgimento do pós-milenismo em algumas
arenas conservadoras através do movimento chamado reconstrucionismo cristão. Então, é muito importante eu enfatizar isso aqui para vocês, tá? O pós-milenismo, ele não é tão crido, não é tão acreditado assim, ok? Que nós já estamos no milênio, e esse milênio é literal, e nós já estamos nele, tá? De forma que os 1000 anos não estão ali ao pé da letra, os 1000 anos, ok? Então você vê aí que os pós-milenistas, acompanhem comigo no slide, ó, acreditam que no avanço do evangelho e o crescimento da igreja gradativo, tal modo que uma proporção cada vez maior de população mundial se tornará cristã. Então, os pós-milenistas acreditam que haverá uma conversão mundial, que muitas nações se converterão a Cristo durante esse tempo, e haverá uma paz que será um cumprimento da palavra de Deus, tá? Segundo esse ponto de vista, Cristo voltará após o milênio, como eu expliquei. Esse também é uma posição pouco aceita na maioria dos cristãos. Então eu vou deixar para vocês o mapa do tempo, como eu deixei nas 2 aulas, para você mais ou menos entender o que eu quero dizer de uma forma mais simples. Amém? Então acompanhem comigo no slide. Veja. O pós-milenismo ensina que Cristo voltará após o milênio. Simples. É a forma mais simples de você entender o que é o pós-milenismo, tá? Passa-se a era da igreja, entra-se o milênio, tá bom? Quando Cristo voltar e acabar o milênio, Cristo voltará e haverá essa ressurreição geral dos crentes, dos incrédulos, o julgamento do novo céu e nova terra. E assim entrará o estado eterno. Amém? Então a nossa aula de hoje foi uma aula bem simples, bem explicativa, para você não se confundir, porque às vezes você pode até ouvir alguém falar sobre isso e você fica até mesmo entendendo, mas espera aí, mas Jesus vai voltar, isso acaba fazendo até uma bagunça na linha do tempo da escatologia, que nós aprendemos e entendemos. Deus te abençoe poderosamente. Na nossa próxima aula, nós vamos aprender quais são as características do milênio, que é o nosso 4º capítulo da nossa série sobre o milênio, tá bom? E nós vamos estudar, e na nossa próxima aula vamos falar como será o milênio fisicamente. Então, na nossa próxima aula, vai ser uma aula muito interessante para a glória de Deus. Amém? Então, fico por aqui. Um grande abraço no seu coração. Presbítero Rafa Alves. Que Deus te abençoe. Você está no Conhecendo as Escrituras. Em nome de Jesus.